Boa noite, padre. Tudo bem? Boa noite, Deus te abençoe. Muito obrigado. Como estão as coisas por aí? Tudo em paz, graças a Deus. Na luta aqui para que a internet ajude, né? Colabore para que a live dê certo. Sim, por aqui também. A internet aqui às vezes cai, mas eu espero que dê tudo certo. Vamos tentar. Vamos tentar. Muito bom estar com o senhor aqui. Acho que o pessoal já entrou aqui. Vamos ver se a gente consegue já iniciar. Pronto. Padre, o senhor pode fazer uma oração no início? Vamos sim. Vamos Em sim. nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. consagremos este momento, esta live, ao coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, e que o Espírito Santo de Deus, ele que é a verdadeira luz, possa nos conduzir durante todo este momento. Ave Maria, cheia de Cheio de graça, o graça, Senhor é o Senhor convosco. é convosco. Bendito sois Bendita vós entre as mulheres, e sois bendito o fruto vós, do vosso fruto do ventre, vosso Jesus. Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos Então, começar. vamos começar. Então, bem-vindo todos que estão aqui. Padre, muito obrigado pela disponibilidade de fazer a live conosco. Espero que seja um tema muito proveitoso, né? Quando a gente pensa na live, quando a gente pensa nesse tema, vem logo à mente o Advento também. E a estola roxa do Senhor também, logo nos lembra também o Advento, né? Tá chegando. Então, Com certeza. acho que seria bom a gente comentar isso, justamente os três elementos do tema, né? O jejum, a vigília e a castidade, né? Como resposta a três necessidades humanas: o sono, também a necessidade da procriação, o instinto também, né, sexual, e a necessidade de comer, né? Como é que essas três práticas elas estão dentro do plano da salvação para nós? São uma coisa muito boa de saber, né? Principalmente para esse tempo. Então vamos por parte, né? Vamos falar primeiro de que assunto? O que é que vocês Podemos pensaram aí? falar, vamos começar pelo jejum. Eu acho que é o mais conhecido também. Pronto, pronto. Então, antes de falar a respeito disso, né? Seria bom recordar a todos que estão aí participando, acompanhando a live, que são temas que não são comuns na nossa sociedade, né? Não são comuns e alguns deles parecem ser escândalo, né? Chega a soar como algo escandaloso, porque, como bem disse o Papa Bento XVI, né? Ele disse que nós estamos vivendo uma era neopagã, né? Então, quando todo católico, quando ele se atreve a falar, seja no microfone, seja numa igreja, seja numa live, seja onde for, na televisão, ele tem que ter a consciência plena e ativa de que ele não está mais falando para um público cristão. Ele está falando para uma sociedade neopagã, que não tem mais Cristo como centro, não tem mais a religião como centro, mas tem o homem como centro, né? Deus ficou de escanteio. Antigamente, não. Falar de vigília, de jejum, de castidade, era uma coisa tão natural como pentear o cabelo, como tomar café, como tomar banho, né? Eram coisas próprias do povo, né? Porque Sim, o povo vivia de acordo com a lei da fé. sim, As pessoas viviam de acordo com a sua religião. E o catolicismo impregnava todas as áreas da sociedade, né? Era o catolicismo de osmose. A pessoa já nascia numa família católica, ali já era batizada, crescia naquele ritmo e morria assim. Hoje, não. Hoje, você encontrar uma família católica é raridade, sim. é uma agulha no palheiro. Então, quando você fala de temas como esse, todo pregador, seja ele clérigo ou leigo, ele tem que estar atento para isso. Nós não estamos falando para uma sociedade cristã. Nós estamos falando para uma sociedade neopagã. Neopagã.
ser cristão hoje é uma luta e uma coragem que somente poucas pessoas conseguem enfrentar, né? Enfrentar. Então, falando de jejum, todos nós temos essa necessidade, né, da alimentação. Só que o jejum vem até nós como um método de disciplina, né? O jejum, ele tem o seu sentido espiritual, claro, mas ele também tem um método disciplinar. O jejum vem desde os tempos antigos, né? Antes mesmo de Jesus, já se praticava o jejum. Outras religiões que não são cristãs também praticam o jejum. Agora, cada religião vai dar para o jejum um sentido diferente. Para nós, qual é? Para nós, o jejum traz a virtude do autodomínio. O jejum é a virtude do autodomínio. Ou seja, não é o meu desejo que me controla. Sou eu que controlo as minhas paixões, os meus desejos. Então, o jejum vem para nos ensinar isso. Eu estou com vontade de comer, mas nesse dia dedicado, eu vou dizer não. Hoje, não. Ou seja, eu vou segurar a minha vontade, segurar o meu desejo. Isso para quê? Para quando chegar a vontade de cometer um pecado, ou um ato, qualquer ato imoral, eu também tenha força e coragem e disciplina para dizer não. Porque se eu não tiver essa disciplina, eu vou ser levado pelas paixões, como uma folha seca levada pelo rio. Né? Sim. Então, o jejum é essa virtude do autodomínio. Dizer não àquele prazer, porque comida dá prazer. Né? Não tem ninguém em cima desta terra que não sinta prazer na hora da alimentação. Sim. Né? Mas o jejum vem para isso. Né? Eu digo não aos meus impulsos. Eu digo não. Sem contar que o próprio Cristo, ele diz que existem demônios que só são expulsos com jejum e oração. Né? Sim. Então, o inimigo de Deus, ele tem ódio de quem faz jejum, de quem pratica o jejum. E nós, na história da igreja, todos os santos fizeram essa prática, né, do jejum. Todos os Sim. santos. Alguns chegaram a fazer coisas sobre-humanas, digamos assim. O próprio São Francisco de Assis, ele ficou 39 dias em jejum. Só não ficou 40 para não se igualar a Jesus. Né? Ele ficou 39 dias em jejum e só não ficou os 40 dias para não se igualar a Jesus. Outros santos que, por exemplo, São Pedro de Alcântara, ele ficava 2 dias em jejum e no outro se alimentava. 2 dias em jejum, no outro se alimentava. Então, os santos levavam a sério, né, esses temas de doutrina católica, eles levavam a sério. Então, a Josélia está perguntando aí, durante o jejum tem alguma oração específica? Não, não tem oração específica. Porém, o dia do jejum tem que ser feito de oração, né? Porque jejum sem oração é uma dieta. Sim. É uma dieta. E eu Sem chego a dizer para caridade. as pessoas assim, muitas vezes o médico, você vai fazer uma consulta e o médico diz assim, tire isso, tire isso, tire isso, tire aquilo. E as pessoas obedecem religiosamente, né? Ou seja, se o médico disser faça uma dieta, as pessoas fazem. Mas se o padre dizer assim na homilia, faça um jejum, padre, não aguento, padre, não consigo, né? Sempre estamos dando desculpa. Como esse rapaz do Evangelho do domingo, de ontem, que recebeu um talento só e na hora da cobrança ele disse o quê? Ó Senhor, eu sei que tu plantas, colhes o que não plantou, né? Então, Sim. vive dando desculpas, né? Ao invés de assumir o seu próprio erro. Então, o jejum, para nós, é de suma importância. A Rubenice pergunta, padre, quem pode fazer jejum? Todo fiel católico é convidado a fazer o jejum, exceto crianças, né? Exceto crianças, idosos de idade avançada e pessoas enfermas. Ou quem vai fazer trabalho pesado naquele dia. Por exemplo, um ajudante de pedreiro, ele não pode fazer jejum no dia que vai trabalhar, né? Então, o jejum deve ser feito acompanhado de oração, né? E de trabalhos que não exijam muito da questão física, do esforço físico. O Edinaldo pergunta se durante o jejum é permitido beber água. Claro, né? A água é normal, a água você pode beber tranquilamente.
Agora você tira aquele alimento, digamos assim, pesado, né, substancioso. Sim. Uma coisa muito interessante também no jejum é que, de alguma maneira, ele parece que relembra um pouco da dignidade do homem também, né? O homem enquanto imagem de Deus. Porque o homem, ele, de alguma maneira, partilha o instinto do alimento, da fome com os animais. Só que ele é o único que, com a graça de Deus, diferente dos animais, pode dizer não. E renunciar por Tua amor a internet Cristo. está travando um pouquinho, viu? Tá Eu um vou te pouquinho. pedir que repita novamente. De alguma maneira, me parece que o jejum ele também relembra o homem a dignidade de feito à imagem de Deus. Justamente porque, e de alguma maneira, enquanto Está travando a Senhor internet. em relação aos outros animais, não é? Porque o Sim, homem, até ele. aqui. Não, o senhor não está conseguindo ouvir, padre? Aí? Ah, tá travando. A minha internet está travando para você? A sua tá muito boa aqui para mim. Tá muito boa. É, então é a sua mesmo que Ah, não tá muito boa, não. Porque é, você fala e tem hora que para, né? sim. Ah, então o senhor pode continuar? Que a sua tá boa aqui para mim, eu acho que tá para todo mundo. Acho que se der, acho que pode continuar. É, Mas o que eu tá falava, eu não sei travando como bastante a sua fala. Ah, sem problema. Então pode continuar, padre. Quanto. Se qualquer coisa você faz a pergunta aí nos comentários que eu respondo, Tá viu? bem. Então vamos falar a respeito também da questão da vigília. Nós falamos do jejum, que é para a necessidade da alimentação, e a vigília, que é a necessidade do sono, né? A necessidade do sono. Muitas pessoas falam muito na necessidade do orar, né? Só que Jesus não disse somente orai. Ele pediu duas coisas. Ou melhor, ele recomendou duas coisas. Orai, mas vigiai, né? Orai e vigiai. Uma coisa não pode ser separada da outra. Quem reza e não fica em vigilância, né? Provavelmente vai cair, né? Provavelmente irá cair. A vigilância, podemos dizer que ela é a irmã gêmea da oração. A vigilância é a irmã gêmea da oração. A oração é para nos deixar em estado de vigilância, né? Para nos deixar em estado de vigilância. E por que fazer vigília? Nós podemos perceber que durante muitas passagens bíblicas, Jesus pediu isso aos apóstolos, inclusive na véspera da sua paixão. Terminou a última ceia, Judas já tinha saído da sala para atrair o Cristo, né? E quando eles foram andando para o Horto das Oliveiras, Jesus chamou os apóstolos e disse o seguinte: ficai aqui e vigiai comigo por uma hora. Né? Já era tarde, já estavam entrando na madrugada. Ficai aqui e vigiai uma hora. Quando Jesus voltou, encontrou os apóstolos dormindo. Né? Só que aqui o significado bíblico não é simplesmente ficar acordado para vencer o sono. Não. É ficar acordado para não ficar, como é que eu posso dizer? Para não deixar o demônio roubar a nossa atenção. A verdade é essa. Né? A vigilância da Bíblia não é simplesmente ficar acordado durante a noite. Isso aí qualquer pessoa pode fazer. Né? Alguém que fica no computador a noite toda, se deixar, ele vai até 5 horas da manhã mexendo no computador. Então, ficar acordado durante a noite é fácil. Né? Mas a vigilância que Jesus nos convida é ficar acordado para, para que o sono não roube de nós a graça. Né? E para que o demônio também não venha, como é que eu posso dizer, agir contra nós. A vigilância é essa, né? Estar atento a todo momento. As armadilhas estão por aí. Aqui na Bahia se chama arapuca. As arapucas estão por aí. E a qualquer momento eu posso me embaraçar em uma delas. Eu posso pisar em uma delas. Eu sou ser humano, sou frágil, pecador. Então a vigilância, né, me convida a isso. Esteja sempre atento. Orai e vigiai. Para quê? Para não cair em tentação. Eu, como leigo, vivi inúmeras tentações e provações. Como sacerdote, parece que duplicou, triplicou, né? Então, como sacerdote, eu devo redobrar a minha vigilância. Uma vez me fizeram uma pergunta na caixinha de perguntas, né, do Instagram. Perguntaram assim: padre,
Um homem casado pode ter amigas? Eu disse, pode, vírgula, com reservas, né? Pode, vírgula, com reservas. Por quê? Porque o ser humano é frágil e as tentações podem surgir a qualquer momento. Então, um homem casado ele pode ter amizade feminina, porém com certa distância, porque Jesus pede a ele fidelidade à esposa, né? Fidelidade à esposa. A mesma coisa a mulher. Mulher casada pode ter amizade com homens, claro, pode, vírgula, com reservas. Orai e vigiai, né? A importância da vigilância está aí. Nós não podemos brincar com o mal. Quem não sabe nadar não pode ir para o fundo, tem que ficar no raso, né? Sim. E a terceira coisa, né, que é o tema da castidade. Eu estou falando aqui para a internet não atrapalhar, né? Sim. Que é o tema da castidade. Dos três que nós vamos falar, é o mais complicado e o mais difícil, né? Porque o jejum, muita gente ainda consegue fazer. A vigília, também é a mesma coisa. Já na castidade, é a grande fraqueza dos seres humanos. E ainda mais nos nossos tempos. Nós estamos vivendo um tempo de um dilúvio, podemos usar essa palavra, essa figura de linguagem, um verdadeiro dilúvio de impureza, né? Um dilúvio de impureza. Nossa Senhora do Bom Sucesso, inclusive eu estou aqui agora em Cruz das Almas, numa cidade que tem como padroeira Nossa Senhora do Bom Sucesso. A Virgem do Bom Sucesso apareceu em Quito, no Equador, e ela disse, a religiosa a quem ela apareceu, que a partir da metade do século XX não existiria mais almas virgens. Ela não fala de corpos, ela já fala de almas. Essa profecia aqui tem um sentido muito forte. Você Sim. imagina, né? Nossa Senhora falar que do século XX, da metade do século XX para frente, não existiriam mais almas virgens. E a gente se lembra, o que foi que aconteceu na metade do século XX? A verdadeira revolução sexual, né? A chamada revolução sexual. E de lá para cá, tudo é apelativo, né? Tudo apela para o sexo. Uma propaganda de cerveja é mulher nua. Na televisão, os programas de auditório tem que ter mulheres seminuas dançando para prender a atenção das pessoas. No jornal tem que ter, na revista tem que ter, no jogo de futebol, né? As meninas que ficam lá com as bandeirinhas tem que mostrar o corpo. Se vai no shopping, está lá as vitrines expondo roupas, né? Para expor o corpo. Então, vivemos uma Linguagem. espécie de dilúvio contra a castidade. E quando Nossa Senhora fala que não existiria almas virgens, é porque hoje existem pessoas virgens no corpo, mas não existem virgens na alma. Porque todo mundo já está no meio da podridão, né? Até as crianças. As crianças podem ser virgens fisicamente, mas na mente, nos olhos, pelos ouvidos, não são mais. Porque já escutam músicas pornográficas, já veem pornografia no celular, na televisão. Então, essa verdadeira enxurrada de impureza foi a maior arma que o demônio conseguiu nos últimos tempos para destruir a humanidade, destruir as famílias, destruir a juventude, destruir a infância, né? Então, viver a castidade hoje, eu só posso viver a castidade se eu tiver fé. Às vezes as pessoas pensam, né, que a castidade vai ser vivida a partir de uma pregação, a partir de uma... Ah, não, eu vou ter que ler um tratado de castidade Uhum. para poder vivê-la. Você pode ler 1000 livros sobre castidade. Se você não tiver fé, você não consegue, Sim. né? Muitas pessoas idosas que não sabem ler, não sabem escrever, mas que viveram a castidade simplesmente pela fé, Sim. né? Acreditavam piamente que existia um céu e um inferno. Não queriam perder o céu, nem queriam ir para o inferno. Então, por esse medo do inferno e por essa vontade do céu, conseguiram se esforçar para viver a castidade. Então, Sim. nós temos que estar muito atentos, porque hoje você peca até sem querer.
Você sai de casa querendo dirigir o carro, passa na pista, tá lá o outdoor, né? Uma mulher seminua, um homem seminu, e ali aquele, mesmo você sem querer, aquela imagem já entra no seu inconsciente e a sua imaginação já começa a aflorar. Você vai Sim, assistir um filme, é muito difícil hoje você assistir um filme que não tenha conteúdo de nudez. Por exemplo, aquele filme do Alto da Compadecida, se você, um filme maravilhoso, né? Um filme maravilhoso, principalmente na parte de Nossa Senhora, né? Do sim, julgamento. sim. Mas se você lê o livrinho de Ariano Suassuna, não tem aquelas cenas que a Globo colocou. A Globo Sim. colocou de propósito, né? Para ter Aquelas audiência. cenas de conteúdo imoral, a Globo colocou de propósito, ou seja, o texto de Ariano Suassuna foi acrescentado. Para quê? Para prender a atenção das pessoas. Uma música. Eu tenho uma paroquiana que ela é compositora. De vez em quando ela compõe uma música. Mas eu canso de dizer a ela, de minha filha, você pode fazer a música, mas pode ter certeza, as bandas de hoje não vão querer gravar porque não fala de pornografia. Se você fizer uma música de conteúdo sexual, aí sim vai fazer muito sucesso. Mesmo sem ter letra, sem ter ritmo, sem ter melodia, se você colocar qualquer palavra ofensiva, pode ter certeza que vai fazer sucesso, né? Mas se você pode fazer uma música de poesia, não vai fazer, porque a sociedade hoje preza por outra coisa. Sim. Por isso depende de uma mudança cultural também, né? Eu vejo muito isso. A grande questão do jejum, da vigília e da castidade é, de alguma maneira, a gente perdeu um pouco dessa cultura que coloca, de alguma maneira, que tem bem em vista o fundamento dessas três práticas. Que elas existem para caridade. Há muitas pessoas que jejuam hoje em dia, até intermitentemente, né? Mas por diversas razões que não Cristo. Existem pessoas que, às vezes, ficam acordadas e atentas, mas não por Cristo. Há pessoas que se abstêm de relações sexuais, mas não por Cristo. E me lembra muito o que São José Maria Escrivá falava, né? Sem a caridade, essas virtudes perdem toda a beleza, né? Não são virtudes, porque a caridade é a alma da virtude. Sim, sim. Toda virtude, se a pessoa quer viver a virtude, ela deve pensar em duas coisas, em Cristo e nos irmãos. Não tem para Sim, onde correr. Por exemplo, a virtude da. Hoje se fala muito da modéstia, né? A modéstia chega a virar uma moda. As sim, meninas, elas querem saia longa, elas querem véu, mas assim, temos que ter um certo cuidado. A coisa em si não é ruim, pelo contrário, é boa. A modéstia é uma coisa boa, porém deve ser vivida orientada para Cristo sim, e para a caridade com os irmãos. Se for simplesmente por uma vaidade, ela vai durar somente um mês. sim, Um mês. Por exemplo, lá na minha paróquia, uma turma se consagrou a Nossa Senhora, pelo mérito de São Luís de Montfort. E muitas jovens, né, que se consagraram, começaram a usar a saia longa, a usar o véu. Com um mês depois, já não usavam mais o sim, véu. Por quê? Porque elas queriam usar porque achavam bonito. Mas o véu não é para achar bonito. O véu é para você se preservar. O véu que a mulher usa na missa não é simplesmente um adereço. É quando a mulher usa o véu, aquele paninho que cai aqui do lado dos olhos é para que ela não olhe nem para a direita nem para a esquerda, olhe para frente, olhe para Cristo, né? Então, sim, assim, as coisas da igreja, se não forem usadas com o sentido que elas possuem, vira uma moda. E moda não se sustenta, né? sim, Moda nenhuma se sustenta. Porque daqui a pouco vai aparecer outra coisa e eu vou querer aquela outra coisa. O que eu peguei no passado, eu deixo para lá, sim. né? Então, saia não pode ser moda, véu não pode ser moda, corrente de consagração não pode ser moda. Tudo tem que ser orientado para Cristo e para os irmãos. Isso é uma vigilância da própria intenção, né? Uma vigilância de por qual intenção eu faço. Porque não adianta que eu faça uma ação que externamente pareça louvável se o meu coração ele não tem a intenção correta orientada para Cristo, né? Vamos ser que nem Sim, sim. sepulcros caiados, que são belos por fora, mas que por dentro cheio de imundícia, né? Sim, sim. É aquilo que Jesus falava dos fariseus, né? Vestem longas roupas com longas franjas, gostam de ser aplaudidos nas praças públicas, mas são sepulcros caiados. Por fora, uma beleza.
mas por sim. dentro só podridão. Tem uma coisa muito bonita também que eu pensei sobre isso, sobre essas três virtudes, não é? De que me parece que, em grande parte, para que o mundo perceba muito, elas também devem ser mostradas como se fosse, como são, né? Uma verdadeira afirmação de amor. Acho que isso é muito importante também, né, Vale? Quando a gente demonstra para o mundo que não é simplesmente um não que vai nos levar a viver com caras tristonhas, mas como São José Maria Escrivá falava, são virtudes alegres. O jejum ele não é uma mera privação por nenhuma razão, mas eu me privo por amor e justamente para que eu saiba viver com ordem aquele apetite que foi dado por Deus. A mesma Sim, coisa a sim. castidade, é uma afirmação triunfante de amor. A mesma coisa da vigília. Todas são afirmações, né? Triunfantes. Na verdade, toda a vivência da fé com Cristo, da fé católica, ela deve nos levar a uma vida de alegria, né? Se nos Sim, levar à tristeza, é sinal de que eu não estou vivendo como deveria viver. Por sim, exemplo, quando uma mulher está emburrada, chega no trabalho com a cara feia, o povo diz assim, né? Tem o costume de dizer, ei, a noite hoje não foi boa, sim, né? A noite não foi boa. No sentido de que, dizendo que sem sexo a pessoa não consegue viver feliz. Mas quem disse isso? sim, Quem disse isso? Hoje, lá na comunidade que eu fui visitar, eu conversava isso com as pessoas na hora do almoço e nós falávamos a respeito de uma figura daqui da Bahia muito conhecida, que é a Maria Milza. Já faleceu, né, está em processo aí na torcida para a beatificação, sim, para abrir o processo de beatificação dela. E eu dizia para as pessoas que me escutavam, Maria Milza viveu a castidade a vida inteira, né? Morreu virgem. E ela não possuía nada, não usava batom, não usava brinco, não usava joias, simplesmente a única riqueza que ela tinha era o rosário. Mas era uma mulher que viveu a vida inteira feliz. As pessoas chegavam lá, as pessoas que chegavam tristes ficavam felizes só de ver o sorriso no rosto dela. E sim, ela dizia para todo mundo: felicidade, felicidade. Nossa Senhora quer todo mundo feliz. Então sim, a alegria dela contagiava todas as pessoas. Como ela poderia ser feliz se ela não tinha sexo, não tinha poder, não tinha riqueza, não usava moda? A felicidade verdadeira estava nela. A felicidade sim, que só Deus pode dar, a felicidade que só a santidade pode gerar, né? Então, o mundo de hoje nos mostra uma falsa alegria. O padre Paulo Ricardo tem um ditado que ele diz assim: se sexo fosse motivo de prazer, as prostitutas seriam as mulheres mais felizes do mundo. E, pelo contrário, elas são as mais infelizes, né? São as sim, mais infelizes. Por quê? Porque o sexo praticado por elas não conduz a Cristo, pelo contrário, conduz ao demônio, né? sim, Sexo no casamento orientado para Cristo pode ser, sim, motivo de alegria. Fora isso, vai ser somente um preenchimento de um vazio que quanto mais cava, mais fundo o buraco fica, sim, né? sim. E é muito interessante como a gente pode pensar nessas três virtudes para orientar para o nosso advento. O senhor teria algum conselho em relação a isso? Acredito que todos os cristãos eles buscam viver isso, né? Todos nós buscamos viver essas três virtudes, mas por tempo do advento nós vamos buscar uma intimidade maior com Cristo. O advento, por si só, já é um tempo de vigilância, né? Tanto é que tem uma música do padre Jonas Abib, muito bonita, que diz: Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando o amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Então, o advento já é, por si, um tempo de vigilância. Vigiai. O Cristo está para nascer. O Cristo está para chegar. Né? A castidade não se refere apenas ao tempo do advento, mas à vida inteira. Né? A vida inteira. E o jejum, claro, ele pode ser também vivido durante o período do advento. São Francisco, ele fazia 3 quaresmas por ano. A quaresma comum, que é a da Paixão de Cristo, a São quaresma de Miguel, São Miguel e a quaresma do Advento, do Natal. Nas 3 quaresmas, ele praticava o jejum. A Cleide está perguntando quando usar o véu. O véu ele é usado pela mulher em todas as celebrações litúrgicas, né? Em todas as celebrações litúrgicas, a mulher pode usar o véu.
sem medo da cara feia da vizinha, sem medo da cara feia do padre, né? Pode usar com tranquilidade. Agora, a mulher que usa o véu, que faz uso do véu, ela tem também que se portar, né, de acordo com a dignidade do véu. Eu não posso usar um véu de calça, calça jeans. Fica a coisa mais ridícula do mundo, uma mulher de calça jeans com véu na cabeça, né? Tem que ter uma saia decente, uma blusa decente para colocar o véu, né? Tanto é que numa aparição aqui da Bahia, que ainda não foi reconhecida pela igreja, mas que está sendo acompanhada, né, pela arquidiocese de lá, que é a aparição de Anguera, que na década de 80, uma mulher fez uma pergunta à Nossa Senhora através do vidente, anotou num papel, e perguntando assim a Nossa Senhora, qual era a roupa da mulher na igreja? E Nossa Senhora respondeu, saia, véu e cabelo longo. Você imagina uma coisa dessa? A resposta de Nossa Senhora. E aí, claro que ela não ia responder outra coisa. Aí alguém pode perguntar, mas padre, por que o cabelo longo? Né? Porque o corte de cabelo, a depender do corte, pode ser também motivo de vaidade. E Nossa Senhora não deseja vaidade para os seus filhos, né? Então Nossa Senhora não poderia dizer outra coisa. Não poderia dizer outra coisa. Então nós somos convidados e convidadas a viver nesse caminho, né? Da castidade, da vigília, do jejum. Lembrando, estamos numa era neopagã. Então, quem quiser viver esse tipo de coisa, tem que preparar os ouvidos para a crítica. No início, não, no início era a morte mesmo. Os cristãos padeciam a morte. Aqueles que faziam jejum, vigília e castidade padeciam o suplício do martírio. A própria Santa Bárbara, né, morreu porque queria viver a castidade. Santa Águeda, Santa Luzia, Santa Inês, essas mulheres morreram por guardar a castidade. Hoje não, hoje ninguém morre por causa disso. Porém, você pode sofrer o martírio da ridicularização. Uma Sim, mulher que vai na igreja e coloca o véu, ela pode ser ridicularizada pelo próprio povo da igreja, né? Pelo próprio povo da igreja. sim. É, uma pessoa, um jovem que chega na igreja e diz assim, ou na escola, ou no ambiente de trabalho diz assim, não, eu sou virgem, quero conservar minha castidade, automaticamente essa pessoa vai sofrer piadas, críticas, né? Olha ali, você está vivendo em outro tempo, né? Sai desse tempo, se atualize. Então, todo cristão hoje tem que se preparar para padecer a ridicularização, sem medo. Por Cristo devemos enfrentar tudo. Podem nos dar risada de nós, nos criticar, achar que somos ultrapassados. O problema é que a palavra de Deus não passa, né? Sim. A verdade é que a palavra de Deus não passa. Tudo passará, menos a palavra de Deus. E aí eu estou vendo nos comentários que o pessoal ficou um pouco confuso a respeito do cabelo, né? Calma, Sim. minha gente, né? Deixa eu voltar esse tema aqui para o povo não ir dormir confuso e achar que a partir de agora todo mundo vai ter que... Calma. Por exemplo, tem pessoas, as mulheres negras na África, o cabelo não cresce, né? É um cabelo curtinho. Elas estão pecando por causa disso? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nossa Senhora está se referindo, volto a dizer, à vaidade, né? Ter cuidado com a vaidade. Talvez a resposta que ela deu naquele dia foi para a própria mulher que perguntou, né? Foi para a própria mulher que perguntou, né? Mas o véu, sim, é recomendado pela igreja. A igreja nunca aboliu, né? E se vestir com decência também nunca foi, nunca foi abolido, não. Pelo contrário, o cristão permanece na lei de Deus. Fora isso, quem quiser arriscar viver de outra forma, tem liberdade, né? Mas toda Sim, liberdade tem consequência. sim. E essa ridicularização, ela também é uma bem-aventurança, né? Felizes aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Então, é Sim, uma relação sim, muito sim. estreita com o jejum, com a castidade, com a vigília, com a felicidade, com a bem-aventurança perfeita. De alguma maneira, já permitem, não é? Que nós participemos de alguma maneira dessa bem-aventurança.
o que parece estranho para o mundo, porque parece que são negações, mas negações que, por amor a Cristo, nos aproximam dele e nos fazem viver de alguma maneira uma participação da eternidade. Sim, sim, sim. Tem uma pessoa perguntando aqui, a Giza, padre, por que para a mulher tem esse vestuário, como o véu, etc., e não tem para os homens, específico para os homens? Muito simples. Qual é a roupa do cristão? Não é? A calça e uma camisa de manga. Não é? A roupa do cristão católico é essa daí. Não tem adereço nenhum, não. Né? Para o homem não tem nenhum tipo de adereço. É você usar vai à missa. Você não vai para a missa de bermuda, né? Nem de camiseta regata. Você vai com calça e com uma camisa normal, né? Eu joguei uma pergunta para o senhor, padre, que mandaram aqui para nós. O senhor está vendo? Padre tem um gastrite e a médica disse que não é bom fazer jejum. Veja bem, se você padece com alguma enfermidade, você pode não fazer o jejum, mas você pode fazer a abstinência, né? Você pode fazer abstinência no sentido, você se alimenta, mas daquela alimentação você retira algo que seria agradável ao seu paladar. Por exemplo, digamos que você está sentada à mesa e na mesa tem o feijão, o arroz e sei lá, um bife, né? Sei lá, não me vem agora o nome das comidas, um estrogonofe, sei lá, alguma coisa Uma que batata é frita. agradável ao seu paladar. E aí você vai dizer o quê? Eu vou comer o feijão e o arroz. Nesse dia, né? Já que eu não posso fazer o jejum completo, eu vou fazer uma abstinência. Eu tiro aquilo que é mais agradável. Por exemplo, eu não gosto de arroz. Eu não sou muito fã de arroz. Eu só como arroz se tiver algo para acompanhar. Mas no seminário, muitas vezes eu tive que fazer isso. Estava lá aquela lasanha, né? Que eu gosto muito de lasanha. Estava lá também o arroz. Aí eu colocava o arroz e deixava a lasanha para outro dia. Então, isso é um tipo de penitência também, né, que a gente pode fazer. Sim, mas muitas de pessoas fizeram aqui algumas perguntas. Não sei se o senhor tem visto aqui. É porque as perguntas são muitas, né? A gente não tem como É, ficar aqui a noite são muitas, inteira. é verdade. A gente pode Então, até marcar outro momento no é futuro verdade. para responder, fazer uma live só para responder perguntas, né? É verdade, é verdade. Então, eu acho que o senhor teria como recapitular então as três coisas. Tem uma coisa também que eu teria uma dúvida. Eu acho que minha internet já melhorou bastante, né? Então, uma questão em relação à vigília, né? Muitos falam sobre a vigília de adoração também, ou sobre, por exemplo, mesmo passar a noite acordado para rezar. Como é que existe um modo mais adequado de fazer isso? De, por exemplo, passar a noite em oração, alguma recomendação especial em relação a isso? Não tem recomendação especial. Você Sim, pode, se você pretende fazer uma vigília, você pode fazer as orações que são próprias, né, de sua devoção. sim, Por exemplo, digamos que você queira fazer uma vigília e quer rezar o rosário, quer rezar as 1000 Ave-Marias, quer rezar, não sei, uma ladainha, algo que você vai preencher aquele tempo, não é? Uma meditação sim, da palavra de Deus. Aí é próprio da pessoa. Não tem sim, nada que você tem que fazer assim, assim. É próprio do carisma de cada um. sim, É diante sim, do Santíssimo em adoração, se for possível, né? sim, sim. Ó, bem entendido, então. Então, padre, eu acho que era, era um pouco isso. Eu não sei se existe algum ponto ainda mais que a gente. Eu vou salvar essa live, tá todo mundo pedindo aqui, Pronto. mas Vamos, realmente vamos é fazer isso. um resumão, né? E dar a bênção Vamos, é final. isso que eu ia pedir. Pronto. Então, nós falamos hoje, vocês que chegaram depois poderão acompanhar a live do início, né? Porque vai ficar salva. Nós falamos de três práticas cristãs, né? Que é a vigília, a castidade e o jejum, né? Para quê? Porque essas três coisas vão de encontro a três necessidades humanas: a necessidade da procriação,
da alimentação e do sono, né? Então, tudo isso vem para nos educar. São virtudes educativas e educadoras, né? E nós fomos convidados a vivê-las. Lembrando, estamos vivendo numa era que não é mais cristã e todo aquele que se dedicar a fazer coisas do tipo serão ridicularizados. Porém, bem-aventurados que forem perseguidos por causa do reino dos céus. Se você disser assim a alguém, não, hoje à noite eu vou passar a noite acordado em oração. Você está louco? Você precisa dormir, você precisa repousar, né? Logo isso vai ser visto como uma loucura. Viver a castidade, loucura. Fazer jejum, loucura. Agora, outra coisa, não. Né? Fazer dieta não é loucura. Fazer academia não é loucura. Virar a noite estudando para passar na faculdade não é loucura. Né? Tudo que é para o mundo é coisa boa, é coisa valiosa, é coisa favorável. Tudo que é para Deus é loucura. Então, nessa era neopagã, ou seja, no retorno do paganismo, vamos ser cristãos de verdade e não arredar o pé. Fiquemos com Jesus até o fim. Amém. A plateia que Amém. respondeu. É Tem isso uma mesmo. plateia que atrás. Tentou fechar com chave de ouro. Fechar muito bem, padre. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por todos os esclarecimentos. Acho que vai dar para que nós realmente mastiguemos bastante, né? Tudo isso e orientemos nosso coração para o Senhor. Muito obrigado mesmo, padre. Eu que agradeço, né, ao Centro São José pelo convite. Que Deus possa abençoar cada pessoa que frequenta, né, esse instituto e abençoar Sim. todos que estão aí também acompanhando a live. Lembrando que no dia 28 de novembro eu estarei lá em Juazeiro do Norte lançando o livro do Padre Cícero. Será lançado Sim. em 3 cidades: Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha. São as 3 cidades próximas, né? Ali do Cariri. O nome do E eu livro, estarei padre? lá. Oi? O nome do livro? E se tem O algum nome do site que livro nós é pode comprar? Vocês já podem adquirir, os que não vão estar lá no lançamento, já podem adquirir no site da editora Albatroz, né? Aí a Paula disse, já comprei meu livro, padre. A Dani disse, livro esperado. A Kaline disse, já comprei. Olha aí, o povo já comprou o livro. Eu nem recebi o meu ainda e o povo já Já tem. tem. Então, o nome do livro é Corações Sacerdotais, o Padre Cícero na visão de outro padre. Então você vai conhecer a história do Padre Cícero de Juazeiro, que é um grande sacerdote, um homem santo, um homem de Deus, porém muito criticado, muito caluniado e pouco Sim, conhecido, né? No sentido da verdade. Então sim. você que quer conhecer melhor essa história, entre no site da editora Albatroz e pode adquirir o livro por lá. Corações Sacerdotais. E eu estarei lá em Juazeiro, Crato e Barbalha para fazer o lançamento. Quem é de lá não precisa comprar pelo site, porque vai comprar diretamente na mão do autor e vai levar Autografado. também autografado. Oh, coisa boa. Que bom, padre, que bom. Vamos ver se o pessoal daqui consegue comprar também. Tá certo, meu irmão. Vamos à bênção final, né? Vamos, vamos. Para vocês que estão aí, para essas bênçãos que estão aqui do lado também na plateia, no apoio moral. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora das Graças, desça sobre cada um de vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Padre, muito obrigado, viu? Tenha uma excelente noite por aí. Uma boa semana. Boa noite para você e para todos. Fiquem com Sim, Deus. Senhor. Fiquem com Deus. Até mais.